Fala pessoal, hoje a gente está passando por aqui, né? Estamos tendo, né, alguns dias de muita tensão lá no Oriente Médio. Tivemos mais uma noite de tensão com alguns lançamentos aí, né, de drones, né, combatidos ali pelo Estado israelense, vindo do Irã. E a gente está longe de acabar essa guerra. O Benjamin Netanyahu, né, primeiro-ministro de Israel, já declarou que eles vão até o fim agora. Não parece ter aí algum tipo de campo para haver algum tipo de acordo para cessar fogo nesse momento. Pelas declarações, últimas declarações, ele tem tentado colocar, né, trazer sempre informações do que está acontecendo, do que Israel está fazendo, e não parece que eles vão parar. Parece que a gente vai ter próximos dias de uma crescente aí dos planos de Israel para talvez, de uma vez por toda, né, acabe com esse regime iraniano que se tem dentro do país lá, né, que são os revolucionários. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, entender quem é o Irã, por que toda essa guerra começou, o que domina o Irã nesse momento, o quanto que talvez, apesar do momento de conflito, de guerra com o Estado iraniano e Israel, pode ser algo também, talvez bom para o próprio país do Irã, para a população do Irã. Então fica por aqui, depois da vinheta, e a gente vai falar um pouco mais. Valeu! Bom, pessoal, a gente precisa entender primeiro o que é o Irã, né? O Irã, ele é aí o que restou, né, daquele grande império persa do passado, né, que dominava ali muitas regiões ali, principalmente oriental e tal, alguns países até europeus, África, a própria Índia também. Então a gente tem o que sobrou ali desse grande império. Então sempre foi um sonho, né, um sonho iraniano, que era recuperar muitos territórios, né, ao longo de muitos anos, daquilo que se foi perdido. Sempre foi um grande plano, sonho iraniano, era assumir controles regionais ali dentro do Oriente Médio. E a gente tem a chegada, né, da religião sendo introduzida aí dentro desse país, né, que são o islamismo, né, que foi introduzido ali com uma mentalidade para aquela nação. Então hoje a gente tem o islamismo como principal religião, a única religião dentro do Estado iraniano, né, dentro desse país aí. E a gente tem uma grande visão, o islamismo, como é que ele foi criado, né, por uma revelação dada a Maomé, né, eles usam o Corão, que é a sua Bíblia, vamos dizer assim, né? É o livro da revelação que foi dada a Maomé para guiar o seu povo. E a gente tem ao longo dos anos aí uma divisão do islamismo dentro desse continente aí, que é o islamismo xiita e o islamismo sunita, né? Quando Maomé ele morre, aí tem uma grande questão que cria essa divisão dentro do Estado Islâmico, né? Que tem essa divisão dos xiitas e dos sunitas. Os xiitas acreditavam que para se guiar o Estado Islâmico, né, para manter aí a linhagem dentro da religião, precisava ser alguém que fosse pertencesse à família, né, de Maomé, fosse alguém dentro de algum grau parentesco. Já os sunitas acreditavam que o pensamento deveria ser diferente, poderia ser qualquer uma outra pessoa que tivesse incorporado dentro da religião, tivesse capacidade para guiar o povo. Então a gente vai ver uma divisão, tanto é que o Irã ele tem o principal domínio ali, são o islamismo xiita, né? E a gente tem a maior força sunita lá na Arábia Saudita. A gente vai ver ao longo dos anos esses conflitos aí entre esses países acontecendo, alguns outros países um pouco menores também dentro das religiões. Para a gente ter noção do tamanho que é o islamismo sunita, né, que não acreditam nesse pensamento de linhagem, de sucessores da linhagem, eles representam 85% em média aí, de pensamentos sunitas e só apenas 15%, ou um pouco menos, de xiitas, que é o Irã hoje, né, e algum outro país ali. A gente tem alguns outros países que tem um pouco dos xiitas também incorporado dentro dessa nação. Então a gente entendeu basicamente o que é o Irã hoje. É um governo, né, controlado pela religião do islamismo, tem esse controle dentro do país, são eles que tomam a decisão ali dentro. E a gente tem um líder religioso, né, que na verdade é nele que está o poder central aí nas suas mãos, que eles são conhecidos como ayatollahs, né, que é esse poder na mão de um homem, um líder supremo, vamos dizer assim, dentro do Irã. Então a gente já entendeu basicamente até aqui do que se trata o Irã, né, o que se trata esse país. E a gente precisa entender uma coisa, que esse domínio, né, desse governo revolucionário, né, desse sistema revolucionário dentro do Irã, ele não é algo aceitado pelo povo, tá? A gente precisa deixar isso muito claro. A grande maioria da população iraniana, né, do país do Irã, não concorda, é oprimido, tá, por esse sistema político religioso que domina a região. Tanto é que a gente vai ver ao longo dos anos algumas tentativas de revolução contra o próprio sistema, né? A população que não aceita ser dominado dessa maneira, o controle centralizado na mão de um líder supremo que toma todas as decisões, que controla até mesmo a mídia dentro do país, né? A gente vai ver que Israel essa semana mesmo teve ataques direcionados a essa própria rede, né? Que controla toda a informação dentro do país do Irã, e a nação iraniana talvez seja esse momento para encontrar um pouco de força para tentar lutar aí para ter novamente o país na mão, né, de uma democracia. Enfim, talvez seja esse momento. Então a gente entendeu até aqui basicamente o que é o Irã nesse momento, tá?
os ayatolás, né, que é o domínio supremo ali dentro do país. E vamos ver o porquê, qual o motivo, né, que nesse momento Israel resolve tomar uma atitude de atacar o Irã, né? Por que Israel decide agora, nesse momento, planejar esses ataques contra o Irã, né? Não é de hoje que a gente sabe que o islamismo, né, e principalmente xiitas aí, né, que é o domínio iraniano ali nesse momento, eles sempre tiveram um ar de superioridade contra os países árabes, né, e contra os próprios sunitas também, que estão ali, né, um pouco mais abaixo ali. Então eles sempre tiveram esse olhar de estar acima, de querer ter o domínio, buscar o controle da região oriental, né. Então o que a gente está vendo nesse momento é o porquê que Israel toma uma atitude de começar a atacar o Irã. Não é de hoje que a gente sabe que o Irã ele planeja criar aí bombas atômicas, né, trabalhar, né, com o enriquecimento do urânio para começar a desenvolver armas, né, nucleares, né? É um plano antigo do Irã. Então, assim, nos últimos anos a gente teve várias tentativas, até no próprio governo Obama, nós tivemos ali um acordo de outros países, né, dentro da uma certa formação ali de alguns países, para ter um controle, para fazer algum tipo de fiscalização dentro do Irã, para desenfrear, né, para frear, na verdade, né, essa crescente, essa aceleração de enriquecimento de urânio lá. Então, aparentemente, essa organização, né, estava tendo ali um certo olhar para que o Irã tivesse a todo tempo contendo ali o seu enriquecimento. Só que a gente sabe que isso não funciona dentro de um Estado, né, islâmico, né, a forma em que eles conduzem toda a situação dentro do país. E ao longo do tempo, depois desses acordos, foi passando um outro governo do atual presidente, o presidente Donald Trump, né, no governo anterior, ele sai desse acordo porque, na verdade, o que aconteceu com o Irã? A gente sabe que o Irã ele sempre teve ali muito escondido, né, nunca teve muita voz para os outros países, principalmente pela forma em que eles conduzem a sua maneira de agir com os países ali da Arábia Saudita. Nesse momento, o Irã acabou tendo um pouco mais de voz, né, para estar aí defendendo as suas teses, para colocar aí na mídia aquilo que eles pensam, tentar trazer um pouco para o lado deles, de alguma forma, pensamentos. Os Estados Unidos saem desse acordo, né, com o presidente, estava no poder no último mandato dele, o Donald Trump, e agora a gente tem visto nesse último mandato, agora o Donald Trump reassume os Estados Unidos como presidente, e ele está tentando fechar novamente um acordo com o Irã para trazer o Irã nesse momento, para voltar a ter esse controle, porque existem investigações, né, que comprovam que o Irã nesse momento, essas investigações comprovariam que o Irã nesse momento tem a capacidade para desenvolver essas armas nucleares, essa bomba atômica aí. Isso é um perigo nas mãos do Irã, né? A gente sabe como o Irã age ao longo do tempo, não tem muitas questões políticas, não age, muitas das vezes é muito mais voltado para os seus pensamentos religiosos, é sempre em nome de Alá, né? Então os Estados Unidos está tentando fechar esse acordo já há algum tempo com o Irã, e nesse momento Israel, né, lógico que teve toda uma conversa, possivelmente, tanto é que a gente viu algumas ações do presidente americano para tirar algumas pessoas da embaixada, porque sabia que Israel estava planejando um ataque, Israel estava sempre comunicando e continua comunicando ao governo americano, né, sempre foram aliados nessa questão de que haveria um ataque, porque Israel não acredita mais que o Irã vai cumprir as teses do acordo, né? Então, por isso, nesse momento, Israel resolve atacar o Irã, porque é muito arriscado deixar o Irã produzir essa bomba atômica, né? Bom, e a gente precisa entender o que o Irã tem feito ao longo desses anos todos, porque a gente pensa, mas o Irã não estava fazendo nada, o Irã estava quieto na dele e tal. Mesmo com toda essa tese, Israel acredita, a inteligência de Israel, né, ao longo de muito tempo sempre demonstrou, além de Israel ser um país que é muito forte aí no combate, em armas, em defesa, Israel sempre teve uma grande força na questão investigativa, né? Israel sempre teve a questão da inteligência de Israel, né, contra os seus inimigos, a forma em que Israel conduz as investigações sempre foi muito fiéis, né? As informações que Israel adquire ao longo dos anos sempre provou uma certa veracidade, né? Então, nesse momento, Israel tinha informações que o Irã estava pronto para desenvolver essas armas nucleares, e não apenas uma, mas talvez até 15. Então isso é um grande risco para negociações no Oriente e até mesmo no Ocidente, né? E o Irã ele tem desenvolvido aí mísseis balísticos, né, que tem um longo alcance, pode até mesmo alcançar até mesmo os Estados Unidos. Então existe uma grande preocupação do Ocidente também com esse desenvolvimento de armas que o Estado iraniano vem criando ao longo do tempo. E para a gente entender bem, cara, o que é o Estado iraniano hoje patrocinado aí, né? Patrocinado de uma certa forma, ou aí como usando recursos do Irã, os ayatolás, né, que é esse regime aí, né, que é o central, o poder centralizado em um líder religioso lá dentro do Irã, tem financiado ao longo de muito tempo outros grupos para enfraquecer Israel, porque sabe que Israel sempre
foi muito um inimigo nessa questão, né? Sempre teve muito esse embate, apesar de não ter ali fronteira com Israel. Israel sabe que o Irã construindo uma arma nuclear, uma bomba atômica, né? É um risco para todo mundo, não só para Israel, né? Mas outros países ali do Oriente, ou até o mesmo Ocidente. Então, o que o Irã tem feito ao longo de muito tempo? O Irã tem financiado outros grupos extremistas, terroristas, para atacar Israel. A gente vê os conflitos que aconteceram há algum tempo atrás. O próprio Hezbollah é um grupo financiado, também xiita, financiado pelo Irã. A gente tem o próprio Hamas, que está ali fazendo fronteira com a faixa de Gaza, apesar de não ser um grupo islâmico, né, xiita, mas mesmo sendo sunita, né, que tem toda essa divergência aí de pensamento, de como deve ser conduzida a religião. Nesse momento, o Irã ele patrocina até mesmo grupos de islamismo, né, que seja mesmo sunita, para você ver o quanto que eles, o maior pensamento deles, eles abrem mão até daquelas questões da religião ali, dos embates, das divisões de pensamentos, para atacar Israel. Então, ao longo desse tempo aí a gente vê que Israel vem sofrendo, patrocinado pelo Irã, para enfraquecer o Estado de Israel. Então, para a gente não pensar assim, mas e o Irã, a gente não tem visto o Irã atacar Israel diretamente, apesar de a gente ter visto no ano passado, né, ali alguns mísseis, muitos mísseis que foram lançados, Israel defendeu. Então, e os Estados Unidos estão sempre aí nessa ajuda como defesa de Israel, combatendo aí os lançamentos de drones, de mísseis que são lançados contra Israel. Então, só para a gente entender, gente, que o Irã não é tão inocente assim, tá? O Irã, ao longo de muito tempo, para não dizer que estava diretamente ligado nos combates contra Israel, eles estão financiando, tá? Tudo aquilo que esses outros países, esses grupos extremistas, radicais, menores, vamos colocar assim, né, do que o próprio regime dos Ayatollahs, né, que são os financiadores que tiram recursos de dentro do país para usar, para fortalecer. Então, gente, Israel nesse momento não podia esperar mais, tá? Israel não podia aguardar uma certeza ou esperar o Irã desenvolver uma arma nuclear para agir. Israel precisava agir antes disso acontecer. Existem muitas chances. O que Israel atacou até agora foram locais, né, de desenvolvimento dessas armas nucleares. Israel atacou prédios militares, para a gente deixar muito claro isso, que tem toda uma questão de que a gente pensa, né, nos ataques de Israel, a gente vê muitas baixas. A gente viu que até agora, desde o início dessas semanas de conflito, Israel sempre tem um número menor de vítimas, né, de mortes contra os lugares, os países, os regimes que Israel ataca, porque Israel sempre foi um país preocupado com a sua população. Israel sempre se preocupou muito em defesa, né? Sempre foi um grande pensamento de Israel defender a sua população, a criação de bunkers, o próprio sistema de defesa de Israel, né? E os inimigos de Israel, eles estão muito mais preocupados em atacar, e é por isso que eles geralmente, em momentos de conflito, eles têm um número maior de baixas, porque eles não estão preocupados, na verdade, com a população, não estão preocupados com a segurança da nação, né? Geralmente voltado apenas para os seus interesses, de enfraquecer o adversário ou de atingir para eliminar. Já deixou muito claro, o Irã principalmente já deixou muito claro que eles vão fazer de tudo para extermínio. Eles nunca reconheceram o Estado de Israel, para o extermínio do Estado de Israel, né? Esse grande ódio que o Irã sente por Israel, principalmente, já foi declarado. A gente tem outros países aí na qual o Irã sempre teve os embates, mas essa declaração de ódio por Israel não poderia esperar, né, uma ação mais contundente, uma ação que fosse mais definitiva do Irã, precisava agir. Então, até agora, o que Israel atacou dentro do Irã foram áreas militares, foram lugares que estão em desenvolvimento de armas nucleares, lugares enriquecidos em urânio, a próprio sistema de mídia que controla aí o país, as informações que vão chegar para a nação uraniana. Então, até agora é isso que Israel fez, tá? Para a gente entender o momento que está acontecendo. O povo do Irã talvez seja uma possibilidade para mostrar, né? Israel tem tentado até a comunicação com o próprio povo iraniano, porque Israel já deixou muito claro isso. No passado já foram aliados, né? O povo iraniano com o Estado de Israel, que Israel não tem nada contra o povo, né, iraniano, e até mesmo informando a eles sobre onde será realizados os ataques, para que essas pessoas não estejam nesses locais, para que possam se afastar o máximo possível. Então ainda existe do Estado de Israel uma preocupação com a nação iraniana, né, que não fazem parte, que não estão de acordo com o regime totalitário ali, um regime que controla, né, ditador e controla o Estado do Irã. Então a gente tem visto aí o próprio Estados Unidos, que está de alguma forma ali mesmo não atacando o Irã nesse momento, mas tem ajudado Israel nesse combate. Essa madrugada passada tivemos alguns mísseis que foram lançados, alguns drones, e os Estados Unidos têm ajudado com aviões para combater aí com que esses mísseis não caiam no solo israelense. Então a gente já tem uma grande ajuda. O Irã tem feito ameaças, né, contra o próprio Estados Unidos, outros países, né, do Ocidente também, que se propõem a ajudar Israel nesse momento. A gente sabe o quanto talvez isso tenha uma certa preocupação aí na economia americana, porque grande parte, né, 30% praticamente aí, né,
petróleo, né, que é trazido para o Ocidente, do que o Ocidente tem, também tem uma passagem ali que o Irã pode, de alguma forma, tentar interferir para fechar essa passagem de petróleo. Então existe toda essa preocupação, tá? O quanto que isso pode interferir no Ocidente também, se o barril do petróleo disparar por conta desse fechamento, né, da passagem ali desse petróleo para o Ocidente também. Então tem todo esse campo aí sendo envolvido nesse momento, quanto que isso pode atingir de alguma forma países que não estão diretamente ligados a essa guerra, então existe toda essa preocupação. Bom, então a gente vive aí esse momento de muita tensão no Oriente Médio, né? O Israel, ele ainda está aí em guerra ali, né, com a faixa de Gaza, com toda essa preocupação, tá? Israel não abandona, né, essas pessoas que ainda estão sequestradas pelo Hamas, ainda tem muita gente para ser trazida de volta, pessoas que estão nas mãos do Hamas que ainda está viva, outros que já estão mortos, que Israel não vai abrir mão de trazer os corpos dessas pessoas. Israel quer recuperar, né, mesmo o corpo dessas pessoas para trazer seus entes queridos. Então Israel já vive esse conflito na faixa de Gaza, agora esse novo momento aí com o Irã, tudo isso pode significar, né, algo muito importante nesse momento no Oriente Médio. O povo iraniano, para exterminar de alguma vez Israel, tem uma grande pretensão pelas declarações de Benjamin Netanyahu essa semana, uma grande pretensão de erradicar o regime dos Ayatollahs, né, dentro do Estado iraniano. Pode ser um momento crucial para esse povo também. Eles têm enfraquecido isso, tanto é que o Hezbollah, né, que é aí um grupo financiado pelo próprio Irã, não vai se envolver nesse momento, não se declara para se envolver nesse conflito. Então a gente vai ver essa grande crescente aí, né, avançando, né, o Israel avançando. A gente sabe que não se tem ali uma fronteira, tem uma certa distância, mas os combates aéreos, lançamentos de mísseis, a defesa de Israel, tudo isso está acontecendo nesse momento. Vamos ficar atento para essa semana, próximas informações a gente tenta trazer por aqui. Então, vamos torcer para que tudo isso se resolva, para que haja uma paz no Oriente, para que se inicie uma nova fase, né, para esses governos que são controlados por ditadores. Acho que tudo isso é muito importante a gente deixar claro aqui também. Tá? O povo tem sofrido tanto na faixa de Gaza, e eles não abrem mão de devolver ali, né, as pessoas sequestradas, as vítimas daquele ataque que teve, em prol de uma paz, em prol de um povo voltar a ter, né, aí a sua tranquilidade, ou recuperar aquilo que ainda existe ali dentro da faixa de Gaza, apesar de toda aquela destruição, né? Então a gente vê o quanto que esses regimes se importam muito pouco ou não se importam nada com a própria população. Torcer para que Israel consiga, de fato, eliminar. Aí ele até agora conseguiu cortar cabeças de muita gente importante dentro desse regime aí, né, de militares, de pessoas que estão no desenvolvimento dessas armas nucleares. Israel tem feito ataques precisos, né, com muita eficácia. Esse sempre foi um grande ponto de Israel, conseguiu avançar em terra também para fazer esses ataques mais centralizados, para não atingir populações civis inocentes. Então vamos torcer para que tudo isso passe, para que tanta guerra, a gente tem visto tantas guerras, né? A gente ainda tem movimentos na Ucrânia, Rússia, que não parecem acabar. Israel já estava envolvido em uma guerra, agora em outro momento crucial. É uma defesa não somente para Israel, mas também para o Oriente, como eu já disse, e até mesmo para o Ocidente. Então ficamos por aqui hoje com essas preocupações, as informações. Para você que achou interessante algumas informações desse vídeo, curta, né? Deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!